Bem-vindo ao podcast Autismo e Acolhimento, uma iniciativa da IBAC Brasil com o curso do TEA, Transtorno do Espectro Autista. Durante os nossos episódios, nós vamos trazer histórias inspiradoras para criar um mundo mais inclusivo e acolhedor. E aí, nesse período, então vocês descobriram, né, tiveram o diagnóstico do Matias, a vida de vocês mudou. Mas tem uma outra personagem nessa história, que é a Manu. Como que foi a história dela? Como que foi essa descoberta para ela? Foi lá também nesse período que vocês estavam em São Luís ou já foi aqui em Joinville? Como que foi? Então, a Manu, o Matias sempre me chamou muita atenção. O Uhum, Matias sempre tomou muito do meu tempo, muito da minha visão. uhum, Ela, digamos assim, ela sempre ficou em segundo plano, digamos assim. uhum, Digamos assim. Depois do diagnóstico do irmão, o meu olhar se voltou um pouco para ela. uhum. E daí eu comecei. E também veio o conhecimento, né? Que eu Sim. comecei a estudar, comecei a aprender sobre o autismo e o meu olhar começou a ficar refinado. Uhum, E na pandemia, ela começou a ter muitas crises de ansiedade, uhum. o que a gente chamava de crises de ansiedade, crises de pânico. Hoje a gente sabe que eram crises do autismo, Sim. né? E comecei a observar mesmo, Uhum, nomear uhum. Os sinais. os sinais. Uhum. Ela não gosta de carne, não gosta de frango, e eu falava: "Nossa, ela vai ser vegetariana". Uma seletividade alimentar aí. Seletividade alimentar, Aham, escrito ali na minha testa e eu não aham. via, né. Para mim, olha só, falta Pra de você era uma conhecimento. autêntica vegetariana. E eu Belíssimo. tem uma prima que é vegetariana e eu conversava, pedir informações para ela, assim: "Como que eu vou fazer? Me dá dicas". Uhum. Veja só, né. Nem imaginava, Nem né. imaginava. Eh, Ah, tinha alguma outra questão, assim, na escola? Apareceu alguma coisa, como foi o caso do Matias? Ou dela não? Algum Na escola ela sinal dado por algum ah, professor ou algum profissional exato, que permeava? exato. Depois a gente começa a associar, né, falar assim: "Olha lá, ela sempre foi muito imatura". Uhum. Inclusive ontem ela escreveu uma cartinha para o Papai Noel. Ela tem 12 anos. Uhum. Ontem ela É. escreveu a cartinha para o Papai Noel. Uhum. O professor, na primeira devolutiva, que lá no Maranhão eles foram para uma escola particular, Uhum. porque as escolas municipais lá é o pior ensino do Brasil, infelizmente. Eu Uhum. até tentei procurar a escola municipal, porque era a Uhum. nossa realidade aqui no sul, Sim. né, a gente não estava contando com esse custo também. Uhum. Mas, realmente, além da estrutura não ser boa, Uhum. o ensino não era bom, então a gente Uhum. teve que optar por isso. Sim. Então lá eles tinham uma devolutiva a cada lá era bimestral, aqui é trimestral. Uhum. Então a cada bimestre lá tem uma devolutiva. E um dos professores falou para ela: "Peça para sua mãe, sem falta, conversar comigo". E eu falei: Uhum. "Meu Deus, o que que a Manuela aprontou?". E Tadinha, como eles são literais, né. né? E ela falou: "Mamãe, você não pode deixar de falar com o professor". Tá bom, cheguei lá, o professor falou assim, a Manuela, para a idade dela, ela é uma criança ela é uma criança que é criança para a idade dela, ok, como Uhum. deveria ser antigamente. Uhum.
Mas não como é hoje em dia. Hoje em dia as crianças na idade dela já estão muito para frente. Uhum. Então ela traz boneca para escola, Olha só. ela é muito inocente. Uhum. E os amiguinhos já perceberam isso e acabam, se tem trabalho, jogam tudo nas costas dela porque ela não sabe dizer não. Uhum. E aí já usam de maldade, Uhum. né? Abusam da boa vontade Da dela. boa vontade. Isso, foi isso que Uhum. ele quis me dizer. Uhum. Nesse sentido, de que eu tinha que apresentar os dois lados do mundo para ela. Ficou Sim. como se fosse assim, como se eu estivesse criando ela numa bolha. Uhum. E na hora eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com essa criança, né? Eu Uhum. tô criando ela no mundo cor-de-rosa. Uhum. E comecei a falar para ela sobre o mundo, só que parece que ela não queria entender, ela não queria. Dá esse salto. Exato, Uhum. inclusive do Papai Noel, Uhum. inclusive da Fada do Dente. Uhum. Eu falei para ela já umas 2, 3 vezes que não existe. Uhum. Mas ontem ela escreveu carta para o Papai Noel. Sim. Acho que ela não quer aceitar, sabe? Uhum. Ou não sei se ela deleta isso da cabecinha dela. Uhum. Seletividade de informação Também também, né? pode ser, não sei. Isso ainda é novo para mim. Uhum. Uhum. Mas ela é muito criança mesmo para a idade dela. Uhum. Uhum. E isso você reparou na escola? Você nunca teve esse olhar para antes da escola ou para quando ela fosse menor até? Na socialização, assim, Ou até mesmo em no processo de, brincadeiras. de, de, de aprendizagem de fala, Uhum. enfim, todo esse cuidado que você teve com o Matias e essa observação você Não. não teve com ela antes. Fala, por exemplo, ela começou a falar super cedo e ela falava palavras difíceis. Uhum. Com 1 ano e meio, eu perguntava, filha, como que foi a escola? Ela falava, foi incrível. Umas Olha coisas só. assim, sabe? Uhum. Eu ficava, nossa. E Uhum. falava perfeitamente, assim, incrível. Criança fala, foi legal, Uhum. né? Foi bom. Foi bom, É. né? E ela falava perfeitamente. Eh, Não me chamava atenção isso. O que me chamava atenção era realmente ela querer levar boneca para a escola. Uhum. Mas tá, eu falo: "Tem certeza que você quer levar boneca? Tem certeza que quer levar ursinho?" Mas Uhum. tinha mais uma amiguinha que levava, tudo bem. Uhum. Mas daí, a partir disso que o professor me chamou a atenção, eu comecei a observar esses detalhes. Eh, ela ela tem dificuldade para fazer amizade. Uhum. Sempre, toda vez, todo início de ano era uma dificuldade. Ela vinha, falava para mim: "Como que vai ser? O que que eu falo? Como que eu chego nos meus amiguinhos? Uhum. Como que eu faço amizade? Como que eu tenho que falar? Como que eu tenho que agir?" Uhum. Eu daí ela fazia Ah, uma desconexão. amizade, Uhum. daí ela falava: "Posso perguntar?" Eu falava: "Perguntar o quê? Se ela já pode ser minha melhor amiga?" Eu falava: "Não é assim que funciona, né, é Uhum. com o passar do tempo, é É uma com inocência vínculo." um pouco mais evidente, né? E para ela, assim, uma amizade basta, entendeu? Ela Uhum. não precisa de muitos amigos, parece que uma só já valeu. Uhum. E quando ela faz amizade, parece que ela se torna aquela criança. Ela pega as características daquela criança. Espelha, todo um Exato. espelhamento. Uhum. Uhum. Mas isso eu só percebi lá no Maranhão. Por Uhum. quê? Porque lá no Maranhão ela já estava maior. Lá Uhum. no Maranhão, a amiguinha dela já começava a ter gostos diferentes. Por Uhum. exemplo, a menininha gostava da música Eduardo e Mônica. Uhum. E ela falava: "Mamãe, eu quero conhecer a música Eduardo e Mônica e quero
decorar a letra. Ela nunca tinha ouvido Eduardo e Mônica. Daí eu falei assim, da onde que ela tirou isso? Uhum. Ela queria se vestir igual, ela queria falar igual, ela queria Se tudo espelhar, de fato. exatamente Uhum. igualzinho. Tudo que a amiga fazia, ela queria fazer igual. Uhum. Ela Mas aí todo ano era esse mesmo processo Daí eu de comecei ter. a olhar para trás. Todo ano era o mesmo processo. Uhum. Todo ano E era ela sempre uma escolhia. melhor amiga diferente. Era uma melhor amiga e essa era super melhor amiga e ela fazia tudo igual a essa melhor amiga. Uhum. E se por acaso ela rompesse com essa melhor amiga, ou a melhor amiga rompesse, era o fim do mundo para ela, Ah. sabe? Uhum. Uhum. E Então, como que foi esse processo de pandemia? Porque foi logo que vocês chegaram lá e ela era um pouquinho. Ela é maior que o Matias, mais velha que o a Matias. pandemia foi aqui em Curitiba. Ah, aqui em Curitiba. Foi aqui em Curitiba. Então foi aí que ela começou a ter as crises de pânico. Para Uhum. mim tinha sido por isso, por ela ter se afastado das Uhum. amiguinhas. Uhum. Para mim tinha sido Uhum. isso. Pode ter sido também, porque daí ela ficou sem referência, digamos assim, Uhum. né? Mas E fora essa característica, tinha algum outro sinal que a Manu. Eu pergunto porque é importante, às vezes, causar essa identificação, né? uhum, Como foi com você. Ai, minha filha faz isso, uhum, teu filho também pode fazer. Então, ó, uhum. e comparando, no bom sentido, né, os sinais para chegar no diagnóstico. Com a Manu, você falou que ela tem dificuldade de socializar, tem uma seletividade alimentar. O que mais que ela tem de sinais, assim, característicos? Bom, os dois têm hiperfocos, né? Os dois Uhum. têm hiperfocos. Quando eles gostam de alguma coisa, eles só vivem aquilo, falam daquilo, eles conhecem aquilo de cabo a rabo. Uhum. O Matias, por exemplo, ele ama Pokémon. Uhum. Pokémon existe, sei lá, milhares e Uhum. com os nomes absurdos, com umas evoluções, com os nomes criados assim. E Sim. ele sabe todos os nomes. É. A Manu, eu vi, ela é muito boa com desenhos, com artes, não? E daí, chegando aqui em Joinville, Uhum. que daí a gente foi fazer a avaliação neuropsicológica da Manu, Uhum. né? Eu falei para minha mãe, não, tem alguma coisa na Manu também. Uhum. E a gente foi fazer a avaliação neuropsicológica. E Uhum. daí deu o diagnóstico Também. de autismo, nível 1, Uhum. TDAH. Uhum. Na parte pedagógica, ela é um pouco acima, não chega a ser uma alta habilidade, ela é um pouco acima do normal, digamos assim, Uhum. um pouco mais inteligente, por Uhum. isso que compensou, o TDAH compensou, porque ela é Hum. bem distraída, Uhum. mas como ela é inteligente, daí essa Ela conseguia correr distração. atrás. Aham, exato. Uhum. Mas ela tem altas habilidades Uhum. em parte artística. Olha que Então, interessante. ela, parte de desenho, de música, Uhum. ela tem altas habilidades. Então, ela desenha muito bem, a parte Uhum. de tirar música, ela tem um tecladinho. Não chega a Uhum. ser um teclado profissional, mas ela vai ela nem faz Uhum. aula, nem fez aula, mas ela Uhum. vai naquele só nas teclinhas e vai tirando a Tem ouvido música. absoluto, quase absoluto. É como se fosse isso. Uhum. Uhum. Legal. E às vezes ela vai lá, mamãe, olha aqui. Tararararararara. E Aham. sai a música. Eu falo,
Nossa! Eu toco violão, mas para Aham. eu tirar uma música É muito difícil, sofrido. né? Eu também. Aham. É a mesma coisa. Eu toco com as cifras, porque se for pra fazer, pra tirar de ouvido, Exatamente. não vai. Aham, E como que foi esse momento de receber o diagnóstico dela? Você já estava mais preparada por causa do Matias? Ou talvez o não? dela eu já estava esperando mesmo. O dela já Uhum. estava esperando mesmo. O dela foi uma confirmação. Falei assim, né? Dela Uhum. falou, é. Foi Uhum. só assim, né? Né? Dela, é. Uhum. Daí eu já sabia. E daí acabou explicando muito daquilo que você já Muito, tinha muito. passado com ela também. A Manuela é extremamente desorganizada. Ela Uhum. não consegue se organizar com a parte de a parte organizacional dela, desde quarto, desde roupa, desde tudo, ela não consegue se organizar. Uhum. Hum, Ela vai bem com rotina? rotina. Outra Uhum. coisa que eu ia falar, até esqueci, ela é muito de previsibilidade. Uhum. Então, se ela vai num lugar, ela precisa saber que horas ela vai, como ela vai, o que Uhum. ela vai fazer. Ela precisa saber detalhes de tudo que ela vai fazer, porque Uhum. senão ela fica extremamente, ela desregula fácil. Uhum. Ela desregula, Desorganiza, desorganiza. precisa de um momento de reorganização Aham, novamente. Uhum. exatamente. E como que você faz essa reorganização dela? Como que você auxilia ela nessa parte? Com os dois, com os Aham. dois. Eu Acolhe? Uhum. Nos Aham. dois eu tenho que acolher, Uhum. abraçar. Essa é uma das estratégias, né, Uhum, do toque forte, uhum. não para machucar, mas o toque Não. que eles Uhum, sintam a presença, uhum, porque eles estão entrando num estado, né, de uhum, uhum, desregularização sensorial ali. E uhum, não só, né, como é uma desregularização sensorial, eu conheci o caso de uma mãe que ela precisava dar banho gelado no filho. Então, Uhum, quando o filho tinha alguma crise, que ele se uhum, desorganizava de alguma forma, ela tinha que dar um banho gelado, e era no banho gelado que ele conseguia se reorganizar. Então, como nossa. a organização ela é puramente sensorial também, né? uhum. Uhum. E por falar em banho, como que eles lidam com banho, areia, praia, essas Hum. coisas? Morei no litoral do Maranhão, né? São Luís é praticamente uma ilha. Praia. E Uhum. eu fui na água mesmo 2 vezes, Em Eles dois te anos. avisaram? em 2 anos. Mas como que era a experiência? O que que Ah, acontecia quando eles chegavam terrivelmente, lá? é desesperador. Não dá, não Eles tinham muita dificuldade dificuldade, aham, é o sensorial que incomoda, né. exatamente, aham. A gente É o toque da sente areia, né? Principalmente se molhou o pé e foi pra areia, meu é uma coisa, assim, que chega até às vezes a gente uhum, também tem que se autorregular, porque senão a gente sim. Mas como que era? Ah, sujou o pé de areia, volta lá na água ali, lava o pé, volta e fica nessa. Não. não, tem que ir embora, tem que sair, tem que pegar uma garrafinha de água, sair, tem que ir na calçada, lavar o pé, secar o Uhum. pé e ir embora, não Isso com dá. os dois ou Com especificamente com. os 2 são assim, os 2 são assim. Eles têm uma hiperreatividade? Uma Isso, hipersensibilidade, aham. aham, Ah, hipersensibilidade. Os uhum, 2 não gostam de ficar com mão suja, com pé uhum. sujo, não gostam, não gostam. Atividades escolares, teve alguma situação assim também, não? A Porque geralmente psicóloga cola, então, né, a alguma coisa assim. psicóloga agora, recentemente falou que ela fez uma atividade com o Matias, que era de pintar a mão e fazer Uhum, acho que era para o Dia das Crianças que eles fizeram uma atividade, aham. ele Não não quis conseguiu? participar, não quis Uhum, participar, não quis participar.
E daí teve uma situação que ele Confere. deixou, porque ele viu que todo mundo fez, Uhum, daí ele foi, pintou rapidinho, mas já saiu correndo, já uhum, teve que lavar a mão, já uhum. mas ela já ficou feliz porque ele se permitiu, Sim, né. é um treinamento, né, é uma Exato. modulação, Uma é você modulação. ensinar e aos Uhum, pouquinhos inserindo, porque eles vão conseguindo absorver, uhum. né, tem ganhos nesse sentido quando, Eles né, vão se entendendo. dessensibilizando, como Exato, diz, né. aham. Cortar cabelo, o Uhum. Matias. Essa semana foi a primeira vez que eu entrei num salão e saí em 20 minutos. Ó, Olha olha. E Mas você ainda teve que fazer o processo de dessensibilização antes de começar o corte? também, aham. Uhum. Uhum. E ainda saímos com desenho aqui do lado, assim, Olha coisa que só. nunca tinha feito na vida, Uhum. nunca. Uhum. Mas o que aconteceu? Também tem 2 amiguinhos mais ou menos da mesma idade que cortaram o cabelo e eu já estava há mais de uma semana mostrando o vídeo. Hum. Olha eles cortando o cabelo, olha, eles gostam de cortar cabelo, olha como olha É eles um processo, É um né. aham, processo. olha como eles não choram para cortar cabelo, olha, Uhum, não tem problema cortar cabelo não dói. E ele uhum. sabe que não dói, mas é o barulhinho da máquina, é Outra o fato de pessoa ficar encostando. parado, é o fato de outra pessoa ficar encostando, Uhum. tem várias E que toca em áreas sensíveis, que é cabelo, exato. pescoço, Uhum. etc. Eu imagino que Uhum. a dificuldade que seja para cortar unha, por exemplo. Como que foi esse A processo? cortar a unha só eu, somente eu, Uhum. né. Também o pai tentar cortar a unha não Não dá. vai, Uhum. a Uhum, Manuela também, somente eu. Tem uhum, muita coisa que somente eu posso fazer. Mas aí você uhum. segue todo aquele processo de dessensibilização antes de começar o processo de fato de corte. É, eu falo: "Agora a gente vai cortar a unha", daí eu mostro o cortador de unha, a Uhum, gente tem o ritual, digamos assim. uhum, Eh, o Matias é um autista que gosta de toque físico, a uhum. Manuela já é um autista que não gosta de toque físico, Uhum. Olha só. tem essas 2. Uhum. E Sim, ele é nível 2 de suporte, ela é nível 1 de suporte, sim. né. Co Como varia, né. Não Uhum. importa Uhum. esse negócio de nível 1, nível 2 de Sim. suporte, às Exa vezes sim, não se relaciona não direto, né. relaciona os sinais e sintomas, não se relacionam, assim. Aham. Eh, Eles tiveram alguma dificuldade de dormir, por exemplo, assim, com os sono? 2 tomam Os 2. melatonina à noite para dormir, senão eles vão Uhum. É. até Você faz madrugada. alguma higiene do sono, algo nesse sentido para eles? Como que foi? Sim, eles sempre tiveram rotina, né, Uhum, mesmo sem eu sa desde bebê, a gente sempre teve rotina lá em casa. uhum, Sempre, 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 né, uhum. tudo teve rotina, até para nós pais, pra gente ter É o a tempinho de vocês, né. exatamente, né. Uhum, Mas, agora com essa questão de celular, uhum, dá 8 horas no máximo, eu tenho um aplicativo, o Family Link, que uhum. é do Google, do próprio Uhum. Google, Aham. que Você limita horários, limita né? horário, Uhum. limita aplicativos e E bloqueou, eles bloqueou. reagem bem a isso. Então, tipo, bloqueou, eles entendem, deixam de lado e continuam a rotina, ou Não, ainda tem eles têm por se tendem enquadrarem no TOD também, imagino que Uhum. aconteça. não, tendem a: "Ah, me dá mais um tempo, me dá mais um tempo", Que mas daí eu criança sou aqui mesmo, firme, é. né, a gente tem que Sim. ser firme, né. Uhum, Daí eles sabem que comigo não tem mais conversa, bloqueou, uhum, Uhum. bloqueou, disse: "Agora é só no dia seguinte". E também, assim, gastou tempo, se gastou todo o tempo eu dou um tempo por dia. uhum, Gastou todo aquele tempo de manhã, paciência, não uhum. tem nem tarde nem noite, né, então E nesse momento de dormir, assim, você
tem algum ritual, digamos assim, apagar luzes, dar um banho? O que que você faz para ajudar eles a dormir? Eles tomam banho antes de dormir, Uhum, isso sim. aham, Agora nem tanto, mas a gente tinha eu fazia uhum, leitura com eles. uhum. Agora eu falo que nem tanto, porque a minha vida Vocês acabaram de se mudar, tá uma né? loucura ainda. Uhum, Semana passada, Covid, então uhum. Sim. Eu pergunto mas porque é importante. Esse é um Sim. aspecto muito interessante, né, de se uhum, trabalhar. Muitas famílias têm dificuldade com seus filhos nessa hora de dormir. A criança quer brincar, quer fazer outra coisa e não consegue deitar na cama, relaxar. Até mesmo a coberta, as coisas da cama, da própria cama, causam um certo desconforto em algumas Uhum. crianças. Eu pergunto por isso, né, porque a gente ouve falar da higiene do sono e de escurecendo, às vezes fazer uma massagem numa criança que tem uma dificuldade, uhum. e trazendo o cobertor aos pouquinhos para cobrir ela, para ela ir se dessensibilizando, né, da coberta. Então é interessante ter algumas técnicas e estratégias, como a da história, como a do banho, para ir acalmando, para eles conseguirem entrar nesse estágio do sono, né, que é bem difícil. Então, eu corto o celular, a Uhum, gente tem o banho, uhum, e daí na cama tem os bichinhos do apego, uhum, que agora eu tô conseguindo deixar só na cama. uhum, Antes eles andavam com os bichinhos para cima e para baixo. uhum. Só que já aconteceu da gente esquecer em alguns lugares, Uhum. algumas coisas assim, então eu consegui agora com que a gente deixe só Uhum, na cama. uhum, Então, quando eles vêm na cama, pronto, eles já pegam e já se sentem uhum. já Uhum. confortáveis Sim. com o bichinho, E com quando Uhum. acontecia de perder o bichinho, como era? meu Deus do céu, É o desespero. desesperador, Tinha que encontrar o mesmo, conseguia negociar para encontrar um outro e substituir, Não, talvez. eu graças a Deus, eu sempre consigo encontrar o mesmo. Sorte que Menos mal. todas as vezes eu consigo Pais, encontrar o encontrem mesmo. produtos fáceis. Fáceis. Se você perde aquele específico que você comprou lá, não sei aonde, ai, 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 você vai arranhar Não, com sua sorte que cabeça. toda vez que a gente esquecia, eu era na casa de algum conhecido, eu sabia onde que eu tinha ido, não era Aham. assim, passear num shopping. Aham. Eu tinha ido na casa de uma pessoa conhecida, daí dava pra Uhum, correr lá, voltar a buscar, entendeu? uhum, Porque quando a gente dava conta, não era assim, no mercado uhum. que perdia Hum, e hum. não. E você falou em shopping, como que é a rotina de passeios da família? Como que vocês conseguem sair, fazer atividades ao ar livre? É tranquilo? Como que é? Como que funciona? Eles têm uma hipersensibilidade auditiva, Uhum, né. Agora também eu sei disso. hum, Eh, época de ano novo, eu não uhum, entendia. Antes sim, faltava entrar dentro de mim e eu falava: "Olha que lindo, olha as luzes, olha os fogos", e uhum, era uma tensão total, sempre foi bem complicado. uhum, E agora eu já ando na minha bolsa com 2 abafadores, então uhum, eu já sei, a gente vai numa festa de aniversário, eu já me adianto, eu sei que na hora uhum, de cantar o parabéns, já coloco uhum, o abafador. A gente vai num lugar que eu sei que vai ter gritos de criança, já coloco o abafador, eu já me adianto. Ou então uhum. eles mesmos, né, ele já começou a ficar angustiante, ele já fala: meu abafador", eles Eles já começam a se reconhecer, né? já estão Uhum, percebendo. Antes eles ficavam uhum, colocava a mão mas, ainda hoje a gente o fato da gente sair de casa é estressante, uhum, porque eles ficam sim, muito agitados ainda. uhum.
Então, às vezes, me dá até preguiça de sair de casa. Sim, é um processo, né, até conseguir tirar, preparar a criança para levar, né. Não, porque às vezes se torna muito cansativo. Uhum, Torna muito cansativo para hum, nós, porque eh, você não relaxa, você não curte. Você uhum, tem que ficar, às vezes, Tá o correndo tempo todo em função atrás em deles, função né? deles, exatamente. uhum, Então, às vezes, eu uhum, começou com o Matias, né, então uhum, desde quando ele começou antes mesmo dele receber o diagnóstico do TDAH e TOD, como uhum, ele era muito hiperativo, muito não sei o quê, uhum, já começou já começamos a reduzir as saídas, porque uhum. meu marido muito tranquilo, muito na dele, muito sem se ligar, né, que Aham. precisava auxiliar. Deixa com a mãe. É. Daí sentava lá, ficava conversando e eu correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Uhum, Eu chegava em casa exausta, uhum, exausta, né, ainda mais com 2 crianças. sim. E daí quando falava em sair, eu falava: "Negativo, não quero, vamos ficar em casa". Uhum, Apesar que às vezes eu queria, porque era o meu sim. momento de encontrar outras pessoas, né. Uhum. Uhum, é. Mas até hoje é difícil, Uhum, porque eles daí é muita luz, é muita gente, Uhum. é muito colorida, é muito Movimento. movimento, eles querem pegar, eles querem encostar, eles não têm noção, assim, de, e o que pode ser perigoso, né, exato. dos riscos. E eu ando com eles, às vezes eu ando esmagando os dedinhos. Com medo que eles escapem Sim. da minha mão, e isso que eles têm 12 e 9 anos, mas porque Uhum. só para você ver que às vezes eles correm mesmo. Sim. Às vezes a gente tá na rua e o meu medo de que ele veja alguma Uhum. coisa do outro lado e queira alguma coisa do outro lado da rua e atravesse do Sim, nada, então sim. meu medo de sair com eles ainda É. é bem Aham. grande. É. Olá! Ainda não acabou. Temos o terceiro episódio da nossa série sobre autismo e acolhimento. Não deixe de seguir nossas redes e acompanhar nosso canal. Até a próxima!